Começou a gravar? Vamos tentar recapitular o que foi estudado até o momento. Deixa eu voltar aqui o início. Pronto. Então, zoom. A gente viu na aula, iniciando, programando no Octave, aula 1, a gente viu basicamente os... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Os operadores relacionais, menor, 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 igual, diferente. E também vimos alguns exemplozinhos. Aí também os operadores lógicos de e, ou e não. Certo? Aí viu alguns exemplos. Tem tudo na aula 1. Isso aqui é mais simples. Também o operador find, que é uma coisa comum. Aí terminou. Aí eu coloquei um vídeo onde resolvi essa questão aqui, ó. Essa questão da análise de temperatura. E não tenho certeza não, mas eu acho que eu coloquei uma questão dessa na prova. Certo? Beleza. Aí é o aula 1. Depois, na aula 2, a gente iniciou o condicional, o if. Como usar o if? Na aula 2, o if. Eu mostrei como usar o if, a estrutura, um fluxograma de if, que é o se. E se, caso contrário, que é o se acontecer tal coisa, caso aconteça tal coisa, caso contrário. Então, eu posso usar esse if else várias vezes. Depende da estrutura que eu quero colocar estrutura de if, certo? A gente viu exemplos disso aqui. Aí depois a gente entrou em laços de repetição, que são os loops. Loops. Que foi o final da aula 2. Que o primeiro o loop que a gente viu foi o loop for, que é o para. Certo? Isso aqui é uma coisa que a gente vai usar bastante. E resolvemos alguns exercícios, certo? E hoje vamos estudar... Diga. Alguém está falando? Boa noite mesmo. Ah, sim, boa noite. E hoje vamos estudar o laço while. Certo? É basicamente isso. Então, eu vou tentar aqui... Ei, mostrar. professor, Diga. que prova grande foi essa, hein? Mas é mais de um mês, né, bicho? Vocês foram deixar o nervoso, eu preparei a prova no dia que eu estava meio irritado, que depende do nível de irritação que você tá, né? Homem, cara idade, ó. Mas vai Não. dar certo. Vai, a prova tá tão Se complicada, não. prepare para passar as férias sendo aperreado. Nada, eu também vou resolver menos questões. Eu tô resolvendo a prova todinha, vocês estão pegando vou começar a resolver menos as questões, só dar sugestões. Então, lá. O que eu quero que você entenda, o loop principal, é quando você tem que fazer uma certa operação. Deixa eu pegar aqui. Você quer fazer uma certa operação e essa operação repete várias vezes. É uma operação repetitiva. Então, para a gente fazer no braço é uma coisa muito chata. Como assim, professor? Repetitiva. É tipo assim, eu quero que você sabe, você está aqui na sua casa e você sabe ir lá no poço e tirar água. Tirar água, um balde d'água. Pronto, você sabe fazer isso aqui. Só que eu quero que você faça isso 1000 vezes. Aí você, meu Deus, que coisa chata, eu sei fazer isso, aí depois eu volto, faço de novo, faço de novo, volto, faço quantas vezes? 1000 vezes. Aí você diz assim, se é que isso é uma coisa puramente mecânica e o resto é só cansaço, eu consigo, teoricamente, mandar uma máquina fazer isso. Não consigo? A máquina não precisa pensar. Eu já ensinei todos os passos do algoritmo, o que ele tem que fazer. Ele vem aqui, tira a água, enche o balde e volta. Então, como é que eu faço? Como é que eu crio uma estrutura de repetição para fazer isso? Então, eu botaria, nesse caso aqui, eu poderia fazer uma estrutura, um for, ou seja, para, i, que é o contador, que vai de 1 até 100, foi que eu falei? Até 100. O i vai de Até 1 até 1000. 100. E a cada i Até eu 1000. faço... Até 1000, é? Foi, De você 1 falou até 1000 1000, vezes. a cada i eu faço a opção pegar água. Pegar água. Pegar água. Eu posso até guardar isso num contador aqui. Pegar água de i, por exemplo. Não tem problema. Aí pronto. Aí eu quero que end. Pronto. O que ele faz? Ele pega aqui.
igual a 1, ele pega água. Igual a 2, pega água. Igual a 3, pega água. Igual a 4, pega água. E assim vai indo. Isso aqui é uma estrutura de repetição, que o que está aqui dentro é uma coisa que você vai repetir em vezes. Só que para fazer essa estrutura, você precisa definir uma quantidade máxima que você quer fazer, até um determinado valor. Isso é o for. Lógico, tem um if, eu estou falando do for. Depois, agora, eu poderia fazer assim. Eu quero que você faça enquanto o tanque, vamos lá, vamos supor que nessa casa aqui tenha uma piscina. Aqui, essa piscina, eu sabia que tinha 1.000 litros d'água, né? Aí eu botei um for, de 1 até 1.000. Aí, com certeza, ia encher a piscina. Mas se eu falasse assim, e se eu não soubesse qual o tamanho dessa piscina, como é que eu faria? Botava enquanto não encher, né? Repetir? Isso. Enquanto não encher, podemos dizer assim, né? Encher, faça. Faça o quê? No caso, Pegar água. pegar água. Então, aqui é o end. Aí termina. Só que o enquanto em inglês é while. While. Esse é o laço de repetição que a gente vai estudar hoje. São parecidos? São. Eu consigo transformar um no outro? Talvez. Eu consigo colocar, por exemplo, essa estrutura aqui dentro daqui. Eu poderia, por exemplo, colocar um for de 1 até o 1.000 e colocar uma condição aqui dentro. Poderia ser assim, ó, for. Aí vem de acordo com sua estrutura. Vou botar um for, o i vai de 1 até, não botar 1.000, vou botar aqui 3.000. Eu não sei, o valor tem um número grande. Aí eu aqui pegue água, pega água. Pega água. Aí aqui dentro eu coloco um if. Eu coloco um if. Se a piscina ficar cheia, pare. End. E aqui o end. Então, esse end aqui, ó, esse end aqui é desse for aqui, é desse for. E esse outro end aqui é desse if. Então, ele, tipo assim, igual a 1, ele pega água. Aí, depois que pega água, ele entra nesse if. A piscina tá cheia? Ele pergunta, a piscina tá cheia? Não, então sai. Aí vai para igual a 2. Igual a 2. Aí pega água. Aí depois pergunta, a piscina tá cheia? Tá não. Então sai do if, igual a 3. E assim vai indo. E quando Mas ele pegar... nesse bicho tem else também? Ou só if? Sim. Tem, né? If else. Foi a aula passada. Por isso que vocês querem que eu assista a aula passada. Eu coloquei o if aqui só para vocês lembrarem que é preciso colocar você um if. disse que tinha colocado... Tu colocou aonde o vídeo? Você tinha dito? Mas eu só coloco os vídeos no Cigarra, bicho. Porque eu procurei o último vídeo que eu tinha visto lá, foi do dia 22. Como é que vocês olham? Como é que vocês olham no Cigarra? Eu não sei. Deixa eu mostrar aqui. É só olhar a data. Não tem uma data, Você quer que eu transmita aqui? Como é que aparece pra gente? Eu olho aqui. Eu tenho a opção de eu ver como aluno. Então pronto. Eu acho que é porque a última aula o senhor mandou no WhatsApp, não? Eu boto no WhatsApp, mas eu coloco, toda vez que eu boto no WhatsApp, eu coloco aqui também. Então, aqui é a minha versão, certo? Aí deve ter a opção de ver como aluno. Visualizar como aluno. Vocês estão vendo, né? Eu vou clicar aqui, visualizar como aluno. Então, eu suponho que isso aqui é a versão que vocês veem. Vocês vão ver isso aqui, unidade 1, unidade 2. Não é assim que vocês veem ou não? Desse jeito. Aí, a aula de ontem foi dia 29, né? Tá aqui, ó, 29 do 11, ó, 29 do 11. Programando no octavo, parte 2, ó. Né? Eu até botei dia 30, tá errado isso. Eu vou tirar esse dia 30 aqui, é dia 29. É porque eu olhei a última coisa, aí eu vi 22 e eu não tenho nem prestado atenção. Porque eu pensava que ficava na sequência. Não, sei lá, porque eu botei unidade, eu botei um negócio de unidade, aí às vezes fica fora.
Ah, entendi. É Tá tanto bom. que apareceu essa dúvida aqui do dia 22/11. Tá errado isso, bicho. Não, tá certo, né? 22/11 foi dia dessa Foi avaliação. por isso que eu me confundi. Eu pensava que aparecia na ordem. Aí eu olhei e falei, só tem a do dia Não, é 22. porque eu coloco uma estrutura de unidade 1, aí fica todas as coisas dentro da unidade 1. Só que a unidade 1 foi até o dia 17. Aí, quando foi para a unidade 2, apareceu essa aula aqui, que foi a aula de revisão, que eu ia dar aula, eu acabei dando uma revisão. Aí eu não podia colocar isso aqui dentro da unidade 1, porque passou da data, tá vendo? 22. Aí eu também não podia colocar dentro da unidade 2, porque a unidade 2 é assunto novo. Então, eu acabei deixando solto, aí por isso ficou essa bagunça. Mas vocês olhem para as datas que vê aqui, ó. Dia 29, eu vou alterar isso aqui. É só dia 29, dia 30 é hoje. Que é aqui, Programa no Octavo, parte 2. Na aula de hoje é parte 3. Aí finaliza a parte de Programa no Octavo. Então, a parte da avaliação é Programando no Octave, né? A parte de programação e a parte de criar função. Então, a parte de programar e criar função é a avaliação 1. É só isso que eu vou ensinar. Aí a avaliação 3, que é a terceira unidade, é a parte mais de aplicações. E a gente também acaba mexendo. Mas a gente vai usar muito essa estrutura. Mas é bom ter em mente o que é para o que a gente está fazendo, né? Então eu poderia colocar aqui. Ei, professor, começou. Ah, Mara, peraí. Começou a partir de que dia essa segunda unidade mesmo? Porque a avaliação fica lá no começo. Essa aqui é a terceira aula da segunda 18, unidade. 10. Não, começou a parte de programação, a parte de plotar gráfico. Lembra que teve uma aula que a gente ensinou a plotar o gráfico? Gráficos Acho que dia 22. bidimensionais, né? Bidimensionais. Isso, essa é a parte da prova. 16/11. Então tá aqui, ó, unidade 2. Cadê? Unidade 2, ó, começa dia 22 e termina dia 29/12, tá vendo? A unidade 2. Ah. Aí teve... Eu acabei colocando parte do gráfico, ó, programando. Ó, eu esqueci de colocar a parte de gráfico bidimensional, porque acabou ficando dentro da data de... Da Ficou unidade dentro 1. da data da unidade 1. Aí eu não consegui colocar da unidade 2. Aí eu acabei deixando solto aqui dentro da unidade 1. Mas isso aqui é da unidade 2. Vocês vão perceber quando verem as questões da prova. Bom, se vocês olharem a questão da prova, só aqui, mostrar que é algoritmo de programação, avaliação 2, a avaliação 2. Se vocês olharem a primeira questão da prova é fazer gráfico, ó. Fazer gráfico. Que é para plotar. Aqui é para plotar. Demais, isso aqui é plotar. Isso aqui é para plotar. É bem simplesinho. Ah, esse aqui é o quê? Isso aqui já é looping, né? Já é looping aqui. Já é a segunda aula de programação. Isso aqui já seria a aula de fazer gráfico. E aqui já seria looping. Aqui já é looping. Aqui já é looping. Aqui já é looping. Aqui é uma estrutura de if, é para resolver a equação de segundo grau, bem simplesinho. E aqui já é while, essas coisas assim. Não tem nada do outro mundo, não. Não tem nada. Cadê? 14? Eu já não vi, não. 14. Qual 14 você fala? Essa? Não. Tem que ver. Cada um desses tem que ler a questão com calma. Essa aqui? É o looping, sim. Aqui é looping. É tanto que usando o looping, tá vendo? Passou já. Porque... O while é loop, pô. O while é looping. Mesma bicho. coisa? É. Eu não entendo. Só que nesse caso aqui, o M define a quantidade de rodadas, 100, 1000, 1 milhão. Então, você pode fazer um for. Aqui você pode fazer um for. Mas é looping. Tudo é looping. É uma estrutura de repetição. Agora, esse aqui é um looping, só que eu dou um critério para quando o erro for menor que esse aqui. Então, tem que ser o while aqui. Certo? Mas vamos voltar para a nossa aula. Então, tá. Então, vamos voltar a discutir aqui nossa aula. Então, o que é o while? Ó, o loop while end é usado em situações quando a repetição é necessária, mas o número de passos não é conhecido. Ixi, Maria. Vou pegar aqui. O número de etapas não é conhecido. Então, a gente basicamente vai no loop while end, o número de passos não é especificado quando o processo é realizado, né? Quando o processo inicia. Além disso, o processo de looping continua até uma certa condição iniciar, ser satisfeita. A estrutura é dada aqui embaixo. Então, ó, o while, escrevo while, aqui eu boto uma expressão condicional,
Então, eu boto uma condição. Enquanto essa condição não for satisfeita, aí você bota os comandos aqui. Ele vai repetindo repetindo até essa condição for satisfeita. Quando a condição for satisfeita, aí ele para. Essa é a estrutura do while, certo? Aí vamos ver as propriedades do while. Ó. A expressão condicional while deve ser incluída ao menos uma variável. Ou seja, quando eu colocar o while, eu tenho que definir uma variável aqui dentro. Às vezes essa variável você define fora aqui uma variável, e aqui essa variável, você tem que dizer um valor inicial da variável, por exemplo, x igual a 0. E aqui essa variável x ele vai atualizando, de alguma forma ele vai atualizando, e a expressão começa com um valor inicial. É o que acontece com o for. O for, você não precisa disso, porque o for já começa com um valor inicial, né? Você já começa com um valor inicial, você não precisa inicializar uma variável. Aqui eu preciso, senão dá problema. Então, lá, as variáveis na expressão condicional devem ser assinaladas valores quando o MATLAB executa o while a primeira vez. Foi o que eu disse, né? A variável condicional tem que colocar um valor inicial quando for iniciada a primeira vez. Ao menos uma das variáveis na expressão condicional deve ser assinalada como um novo valor. Mesma coisa. Só está repetindo o que eu estou falando. Olha aqui esse exemplo aqui, ó. X igual a 1, e aqui diz, enquanto x for menor ou igual que 15, x é igual a 2 vezes x. O que significa isso? Eu vou tentar escrever isso do tudo. Vai ficar multiplicando o valor por 2, né? Tipo, x igual a 1, aí depois x igual a 2, aí depois x igual a 4. Vai fazer uma potência de 2. Até chegar no número... Ó, para o pessoal da computação, isso é muito natural. Para a gente da matemática, não é natural sim, mas a gente não é acostumado com essa linguagem. Então eu vou tentar Porque escrever apareceu 16 ali. Vamos descobrir. Copiar. Vamos aqui para explicar. Diga. Vamos tentar fazer isso aqui no braço para ver o que está acontecendo. Certo? Espero que vocês entendam. Vamos lá. Eu estou vendo aqui claramente aqui que está muito pequeno. Vou pegar aqui um grossão. Pronto. Ó. X é igual a 1. Então, ele já começou com x igual a 1. Beleza. Agora, ele bota aqui. Enquanto x for menor ou igual que 15, x é igual a 2 vezes x. Então, aí ele pergunta. X igual a 1. Aí ele entra aqui no while. X é menor que 15? X é 1, sim, né? A resposta é sim. Estou ouvindo. Tá me ouvindo? A resposta é sim. Então, ele entra aqui dentro. Então, atualiza. O próprio x é igual a 2 vezes x. Mas quem é x? 1. Então, o valor de x é atualizado, é igual a 2. Então, depois que entra aqui, deu x igual a 2, ele sai do while. Aí atualiza, x igual a 2. Quando sai do while, ele pergunta de novo a condição. X é menor que 15? É. Sim. Então, atualiza de novo. X é igual a 2 vezes x. Quem é x, né? 2. Então, fica 2 vezes 2, que é 4. Né? X é 2, né? Aí o x fica atualizado. É 2 vezes x. Aí fica 2 vezes 2, que é 4. Aí o x fica igual a 4. Aí ele pergunta de novo. X é menor que 15? X é 4. Então, é menor que 15. E ele vai fazendo isso até... Ele vai atualizando. Aí fica 2 vezes 4. Aí vai ter uma hora que vai dar... X vai dar 16. Vai ter uma hora que vai dar x igual a 14. Vamos lá, quando chegar x igual a 14. Vamos lá, 14. Aí chega x igual a 14. Aí quando chega x igual a 14, ele chega no while. Ele vai lá, ele chega lá no while e pergunta: x é menor ou igual que 15? Sim. Aí ele entra aqui dentro. Não é verdade? Isso. Aí vai sair 28. Aí vai ficar x igual a 28. X é igual a 2 vezes 14, que é igual a 28. Eita, bichinho. Aí... Estou fazendo certo isso, Márcio? Quando chegar no A, ele vai finalizar, né? Porque Aí, quando chegar aqui no x igual a 28, aí ele chega aqui e diz assim, x é menor ou igual que 15? Não. Então, para.
Deu x igual a 14? Não, era para ser 16. Era, Não, era para já ser ia 8. dizer. Era para ser x igual a 8. Que aí ia dar 16. Não sei de onde é que o senhor tirou 14. Eu também fui tão rápido que eu acabei atualizando, que eu tava com preguiça de testar um por um, bicho. Eu tava com preguiça de testar isso um por um. Vamos fazer aqui para rodar. Ó, aqui vou limpar, botar um script. CLC. Clear. Vou aumentar aqui o zoom. Pronto. Aí vou definir aqui x igual a 1. Vou botar aqui o while. Aí eu vou botar aqui, ó, x menor ou igual. Cadê menor mais? Eu tô ceguinho aqui no meu teclado. Menor ou igual do que 15. Professor, se botar igual e menor, não presta não? Não. Porque se você olhar na aula, eu ensinei o que é. Isso aqui tem que ser uma estrutura, aquele negócio relacional, lembra que eu falei? De lógica? Lembro. Se você... não tá aqui não, só uma droga. Tá aqui. Vou pegar aqui. Ó, tem que usar essas coisas aqui. Se não usar isso aqui, fica errado. Cadê, Márcio? Cadê, Márcio? Switch, porra, tá fazendo aqui switch. É lá em cima, bicho. Aí não? É aqui descendo, é. Não. Aí, condicional. Calma, mas eu quero ver os valores lógicos aqui, é o que eu posso colocar aqui dentro para não ter problema. Pronto, os operadores relacionais, tá vendo? É esses aqui, eu tenho que... Eita. Eu posso usar esses operadores relacionais aqui, ó. Tá igual, é igual, igual, menor, igual, tá vendo? Não tem igual, maior. É menor, igual. Menor, igual, maior, igual. Não existe esse operador igual, maior, não, senão vai dar pau, vai dar problema. Sim, continuando. Vamos pegar aqui. Aí eu boto aqui x igual a 2 vezes x. Eu vou... E aqui está o end. Se você estivesse usando Python, não precisava desse end não, sabe? A tabulação do Python não é em cima de abrir o bloco e fechar o bloco, não. É só dar um espaçozinho, um tabzinho, tabulaçãozinho. Mas tudo bem. Vamos rodar isso aqui para ver o que acontece. Já que eu não botei o ponto e vírgula, ele vai atualizando. Ele pega x igual a 1. Aí ele chega aqui e faz 2 vezes 1, 2. Aí depois ele vai atualizando. Vai, marcha na boneca. Vamos rodar esse negócio aqui. Eu não gosto. Eu estou rodando aqui para executar a seleção. Vamos aqui, janela de comandos. Deu x igual a 16. Ele pegou 2 vezes 1, 2. Aí depois x é 2. Aí faz 2 vezes 2, 4. X é 4. 2 vezes 4, 8. Ah, é porque eu botei 7. Eu ficando 2. Eu peguei o número 7, sabe? O mais próximo de 15. Não era ter pego 7, era ter pego os múltiplos de 2, que era 8. Era isso que vocês estavam me dizendo, não era? Era. Olhei para o 15 e pensei, qual é o número mais próximo de 15? Ah, é 14. Então é 2 vezes 7, entendeu? É nada a ver. Cabeça minha, bicho burro. Mas vamos lá. Aí fica 2 vezes 4, 8. Aí chegou 8. 8 é menor que 15, então entra de novo no for. Aí faz 2 vezes 8, 16. 16 é menor que 15? Não, então para. Entenderam? Agora a questão que não quer calar. Isso daqui, senhores, é uma estrutura que ele vai fazendo e o x atualiza no último valor. Se você olhar bem o valor de x aqui, ó, janela de comando, se você digitar x, ele vai pegar quem? 16. 16, o último valor. E se eu quisesse guardar todos esses valores, 2, 4, 8 e 16, como é que eu faria? Sei não. Essa é a diferença de você usar o MATLAB. Aqui para a gente é muito natural. Por quê? Eu posso muito imaginar que isso aqui é uma sequência. Uma matriz. É uma recursão, na verdade. É uma recursão. Vocês já estudaram recursão? Não. Mas se vocês estudam uma recursão, eu vou ensinar recursão depois, mas vocês já estudaram PA, PG, não estudaram? Já. É uma recursão. É de aritmética, isso eu acho que é só se mexer bem.
Não, PA e PG, bicho. Não, Progressão PPG é o aritmética. capaz do ensino médio, né? Mas Então, na faculdade então, ainda não. Como é que é? Na faculdade ainda não viu, não. Não, não, eu tô falando de conhecimento básico, isso é ensino Ah, aí médio. sim. Aí sim. Então, é uma recursão. A progressão aritmética é uma recursão. Então, poderia dizer assim, esse x é a iésima entrada de um vetor. Então, vou botar aqui, ó, x de i mais 1, por exemplo. I mais 1. Porque, se vocês olharem bem, alguém poderia falar, isso aqui é x, depois é x. Como é que pode esse x ser igual a esse x? Tem sentido, senhores? Esse x aqui ser igual a esse x? Sim. Não tem sentido. Porque se você fosse enxergar isso como uma equação, você ia encontrar que x era igual a quem? Se você resolver essa equação. Hein, senhores? X é igual a 2x. Faz. X é quanto? Menos X. Porra, bicho, você não sabe resolver a equação, não? Peraí que eu fiquei Cara. nervoso. Dá x igual a X. quanto? 1 igual a 2, não pode. Sim, aí dá x igual a quanto? O A2. Não, bicho. Zero. Se eu Não fosse entendi a resolver... pergunta, não, professor. Ó, Dá é zero isso que eu igual tô a querendo 2. dizer. X Se igual você a olhar zero. matematicamente x igual a 2x, você for resolver isso aqui, é a equação do primeiro grau, né não? Passou o x para o outro lado, vai ficar x igual a zero, né não? É. X igual a zero. Então, para um matemático bruto, ele vai dizer que x igual a 2x é x igual a zero. Acabou. Não existe, não tem essa história de x igual a 1, x igual a 2, não tem sentido. Então, o que essa equação significa dentro da nossa estrutura de repetição? Isso aqui é uma entrada de um vetor. X é um vetor. Eu quero que você entenda isso. X é um vetor, é uma sequência, do ponto de vista matemático, é uma sequência. Isso aqui é o x de 1, que é a primeira entrada, x de 2, que é a segunda entrada, x de 3, desculpe. E assim vai, é uma sequência. Vocês já estudaram sequência, não já? É um vetor. Quando você pega um... Quando você pega um vetor aqui, e o vetor aqui é 1, 5, 7, 8, por exemplo. Vocês estudaram vetores? Não, mas eu só tô querendo ver uma matriz aí, ó. Porque a Não, gente calma, tá vendo bicho. esse Ah, álgebra. não. Para entender o que é matriz, entenda primeiro um vetor. Isso aqui é uma matriz. Uma matriz o quê? Isso aqui é uma matriz de 1 por 4, bicho. Isso aqui é uma matriz 1 por 4, uma matriz coluna, uma matriz linha. Pronto. Que eu quero que entenda que essa aqui é a primeira entrada do vetor, a segunda entrada, a terceira entrada e a quarta entrada. Tá claro? Tá. Então, na verdade, quando eu boto assim, ó, x igual a 2x, eu estou pegando, indexando uma entrada x de i, ou seja, x de i mais 1 igual a 2 vezes x de i. Em outras palavras, quando eu coloco aqui, ó, o for, vamos dar um for, que é mais fácil. For i vai de 1 até 10. E eu coloco aqui x igual a 2x, end. Na verdade, eu estou colocando assim, ó, x de i mais 1, por exemplo, ou x de i, por exemplo, tanto faz. Eu não entendi esse I mais 1. Pois é, bicho. Então vamos fazer Também o seguinte. não, É professor. porque vocês não têm forma. E mais um é tipo pra Imaginação comando, matemática, né? não. Eu vou colocar aqui numericamente, para ver se entende. Eu coloco aqui um vetor aqui, ó. Porra, bicho. Você esquece que eu estou dando aula? Hein, Márcio? Chega. Ó, eu vou pegar aqui um vetor pra ir aqui. somando, né? O valor de I, para ir Ó, eu vou adiantando pegar, o valor de I. é a entrada. Vamos pegar aqui um vetor aqui, qual? 2, 4, 8, 16. Pronto. X não, a primeira entrada é 1, né? O primeiro valor é 1. Né? 1, 2, 4, não era assim? Então, pergunta, quem é x de 1? 1. X de 1 é 1. Quem é x de 2? I mais 1. Não, calma. Sim, X de 2 é 2 vezes x de 1, né não? É. Que no caso é 2. Quem é x de 3? 2 vezes X de 2. 2 vezes x de 2. Que no caso é 2 vezes x de 2 é 4, 2 4. vezes 4, 8. Vocês estão entendendo agora que esse i tá afinando? Quem é o Não, x homem, de... isso não é 8, não. Isso é 4, não, mano. 2. 2 X vezes de 2. 2 é quanto? Eu fui direto. X de 2 é 2. Então é 2 vezes 2, 4. É 4. E quem é o x de 4? É 2 vezes x X de 3. de 3. Isso é uma recursão, senhores. E quem é o x de 3? 2 vezes 4. X de 3 é 8. 4 aqui, ó. 2 vezes 4, 8. Aí eu vou lá. O x de 5 é 2 vezes x de 4.
é 2 vezes 8, que no caso é 16, e assim vai. Então, para a gente é isso aqui, ó. X de i mais 1, por exemplo. X de i mais 1 igual a 2 vezes x de i. X de i. Ah, entendi. Entendeu? Onde é a iésima entrada do vetor. Ou então você poderia escrever assim, ó. X de i é igual a 2 vezes x de i menos 1. Tanto faz. Não importa. Depende da forma como você está contando. Você está começando do 1 ou do 0. Certo? Então, só que o pessoal da computação não faz desse jeito. O pessoal da computação escreve dentro do looping x igual a 2x. E pronto. Mas internamente é a entrada, a iésima entrada do vetor. Tá claro ou não? Quer que eu explique melhor? Deu para entender. Pra mim tá ok. Isso para a gente da matemática é muito trivial, porque para a gente, quando você faz qualquer somatório, qualquer coisa, a gente pega cada entradazinha do vetor. Por exemplo, vocês vão estudar, sei lá, integral. Como é que vocês vão estudar integral? O professor de matemática vai chegar aqui e vai dar uma função aqui qualquer, e vai dar o seguinte problema: ele vai querer calcular a área debaixo da curva. Eu tenho a função f de x aqui. Aí eu pergunto, eu quero encontrar essa área aqui. Meu Deus do céu, como é que eu faço? Então, primeiro, vamos fazer de uma forma discreta. Eu vou dividir isso aqui em uma partiçãozinha aqui, ó, uma partiçãozinha fixa, né, para não complicar. Logo, no curso de análise, vocês vão aprender que isso aqui pode ser uma partição variável. Não se preocupe com isso, não. Mas aqui fixa. Aí aqui eu pego aqui, calculo aqui por exemplo, eu vou pegar uma soma menor. Eu vou pegar essa somazinha aqui, pá. E depois aqui, ó. Depois, tá. Depois. Calma, Márcio, que diabo eu tô fazendo aqui? Acabei de fazer tudo errado aqui, né? Isso aqui, puxou para cá, desce. Aí esse aqui. Aí depois eu faço o que, Márcio? Aí depois eu tô fazendo tudo errado. Deixa eu fazer o contrário. Pegar o gráfico tá meio ruim, mano. O gráfico tá meio ruim para mostrar isso. Não, mas não importa. A questão é que eu vou pegar várias somas aqui. Eu vou pegar uma soma superior, não tem problema não. Pá, pegar uma soma superior, pá. E essa soma aqui, eu vou calcular cada somazinha, cada areazinha dessa aqui, ó. Área 1, área 2, e somo todo mundo. Aí eu vou pegar i igual a 1, i igual a 2, a partição, aqui é a partição, a iésima partição. I igual a 2, i igual a 3, até i igual a n. Então, aí começa com 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou somar cada coisinha dessa aqui. Então, eu faço um somatório. A área é esse comprimentozinho aqui, que é o ΔX, que na verdade é um xi menos 1, por exemplo, assim, ó. É a diferença, né? A taxa. E aqui é o f de xi, por exemplo. Só que vocês vão estudar, o professor de cálculo de vocês vão chamar isso aqui de ΔX. Vai ficar o somatório do f de xi vezes o ΔXi. Então, eu só estou querendo mostrar a vocês que esse xi aqui é uma coisa genérica de cada uma dessas iésimas entradas que tem aqui. Lógico que ele vai transformar esse somatório aqui, esse ΔXi vai se tornar num diferencial. Vai ficar uma coisa infinitesimal. Então, esse somatório aqui vai virar a fórmula do integral, uma soma infinitesimal. E aqui vai ficar o f de x e aqui vai ficar o dx. Vai ficar a minha integral. A minha integral vai ser basicamente a área abaixo da curva. Mas eu estou querendo mostrar a vocês Quer dizer que a integral é basicamente um somatório? Esse bicho aqui é uma somatória, assim. Não sabia não. É basicamente um somatório de coisas infinitesimais. Certo? Então, tudo que você fosse imaginar, dos mais complicados, a gente usa somatório. Ah, professor, eu tenho aqui uma curva e eu estou querendo calcular o comprimento dessa curva aqui, o comprimento dessa curva aqui. Como é que eu faço para calcular o comprimento dessa curva aqui? Aí você divide isso aqui em um pedacinho bem pequenininho aqui, e você acaba criando uma integral de linha sobre a curva C, que vocês vão estudar no cálculo de várias variáveis. Uma integral de linha. Aí, se essa curva for fechada, aí fica a integral de linha fechada aqui, ó. Então, tudo é um somatório, no fim das contas. Certo? Isso é besteira. E, professor, isso aqui foi uma função de várias variáveis. Se for uma função malucona aqui, ó, uma superfície aqui, e eu quiser calcular o volume dessa coisa o volume dessa coisa aqui. Aí fica integral, abaixo da curva, integral dupla. Integral dupla de f de x, dx, dy, dz. Certo?
Então, isso tudo vocês vão estudar em cálculo. Eu estou querendo mostrar a vocês que esse I aqui é a iésima entrada. Então, esse contador I é uma coisa importante que a gente precisa entender dentro da matemática. Vamos voltar aqui para o nosso problema. Eu vou mostrar a vocês que se eu quisesse guardar esse X, era só você escrever aqui, ó, X de I, X de I, X de I igual a 2 vezes X de I menos 1. Certo? Agora você diz assim, mas quem é I? I, né? Eu tenho que definir quem é o I, né? Porque é estranho isso. No for Aí tem seria sentido I isso. igual a 1. Eu vou colocar aqui... 2. Eu vou colocar aqui... Eu vou colocar um I e começar com I aqui. I igual... Já que eu quero começar do I menos 1, então eu vou colocar I igual a... Vou colocar I mais 1 aqui para ficar melhor. I mais 1. I mais 1 e vou colocar I aqui. E vamos colocar I começando 1. I igual começando 1. E depois disso, vamos colocar aqui um contador. I igual a I mais 1. Certo? Vamos ver o que acontece. Peraí, essa segunda parte aí que o senhor fez é por quê? Porque, pensa... Ele vai pegar e fazer assim. Talvez ele não precise, mas eu acho que ele vai precisar, bicho. Ele vai atualizar o I mais 1 igual ao I. Aí daí. Vamos ver. Vamos rodar isso aqui, ver se dá um erro. Ver se dá erro ou não. Se ficar ótimo, porque eu entendo mais matemática. Vou executar. Executar a seleção. Janela de comandos. Ah, ele deu certo. Ó, tá dando, tá parado, tá vendo? Ah, tá igual. Professor, tá Isso é um dando loop loop. infinito. Um loop infinito tá dando. Ctrl F. O ideal Ctrl C. seria você Definir o I. fazer Definir uma o I. soma x igual a x igual a x mais 1, I entendeu? igual a I mais 1. É x igual a x mais 1, não? Porque o while vai executar enquanto o x for menor ou igual a 15. Se você incrementar o i, ele vai continuar executando porque o x nunca vai chegar a 15, entendeu? É Arthur, pô, falando. Deu certo. Você colocaria um v. Esse x aí não seria um vetor, ele seria um... Você teria que criar um vetor v, tá ligado? Você criaria um vetor v... Eu não sei o que é tá ligado, bicho. Você coloca v, aí abre parêntese, x mais 1 é igual a 2 vezes v na posição x, entendeu? Pronto. Enquanto x de I... Não, mas é x de I, né, Márcio? Pronto. Enquanto o x de I for menor... A iésima entrada for menor que 15, ele para. Vamos ver aqui. Bom. Igual a 5, parou, tá vendo? Quando chegou no ponto 15... Aí ele guardou o vetor x, ó. 1, 2, 4, 8, 16. Tá claro? E é isso que eu queria, guardar um vetor x. Porque até então ele não guardava. Até então ele ia atualizando. X dava 1, 2, 4, 8, 16, parava. Aí pegava o valor de x, dava... Agora, nesse momento, se eu quiser o valor de x, ó, vou digitar x aqui, ó, x. É um vetor, ó, 1, 2, 4, 8, 16. Então, se você quiser colocar uma forma de guardar o vetor, você coloca desse jeito. Se você não quiser guardar o vetor, só quer saber dar o último valor de x, aí não precisa. Você pode apagar isso aqui. Você pode pegar isso e apagar isso aqui sem nenhum problema. É claro, eu estou fazendo I mais um I para vocês entenderem o que está por trás matematicamente. O pessoal da computação não faz desse jeito, né, Arthur? O pessoal da computação deixa tudo embutido, entendeu? Tudo embutido. Eu acho mais prático. Para eu entender, já que eu sou retardado, eu coloco o I, para entender o que eu estou fazendo. Então, ó, se você deixar desse jeito, ele só vai pegar o último valor de x, que no caso dá 8, certo? Mas se você quiser guardar dentro do Octave ou do MATLAB, você pode fazer desse jeito. Se você estivesse usando uma outra linguagem, isso aqui seria um nó para você fazer isso. Um nó. Você teria que literalmente fazer esse while e dar um jeito de guardar essa iésima entrada, sei lá, no Python tem um comando chamado append. Aqui também tem um append também. Que você automaticamente, a cada interação, ele vai guardando dentro de um arquivo, vai acumulando. Tem várias gambiarras que faz. Aqui não precisa disso, que ele automaticamente ele já é vetorizado e já consigo guardar. Pois é. Na maioria dos problemas da gente, a gente consegue guardar isso aqui. Fica valendo o último valor. Se eu quiser guardar cada um da iésima entrada, eu tenho que colocar, indexar aqui um valor. Certo? Isso é uma maneira trivial de fazer. Lógico, você pode fazer de outro jeito. Tá claro? Era isso que você está querendo falar, Arthur?
Eu coloquei aí no Meet a minha ideia. Eu coloquei aí Tá, nos mas como eu comentários disse a da vocês, chamada. vocês vão descobrir que implementação como é que se diz? Não existe uma única implementação. Vocês vão ter várias maneiras de implementar e usar a sua criatividade para fazer vários problemas. Por isso que, quando eu passar uma prova para vocês, vai gente que vai resolver de um jeito, vai gente resolver do outro, e assim vai. Tem várias formas de resolver o mesmo problema, certo? Não existe uma única forma. Tem formas complicadas, tem formas simples, tem formas mais interessantes. O que muda do ponto de vista computacional é o custo computacional que é para implementar aquilo ali. Em algumas situações, o procedimento que você faz é um procedimento muito mais complexo, que gasta um custo computacional maior, e outros não. É por isso que o pessoal da computação estuda uma coisa chamada estrutura de dados. A gente não vai se preocupar muito por enquanto com isso aqui, não. Tá bom? Vamos aqui. Voltando aqui ao nosso problema. Cadê, Márcio? Eu esqueci. Está para o final. Eu aconselho, os senhores assistir a aula passada. A aula passada eu falei tudo isso aí. Eu só estou repetindo, mas essa estrutura de vetorizado, foi tudo na aula passada, que vocês eram para assistir. Aí vocês assistiram a aula de while, sem ter visto a aula de for, vocês vão ficar meio perdidos, viu? Pronto, aqui, ó. Nesse caso aqui, ele vai atualizando e pega x igual a 16. Certo? Aqui vamos para a fórmula de Taylor. Vocês sabem o que é fórmula de Taylor, senhores? Já ouviu falar de fórmula de Taylor? Eu sei que é alguma coisa do cálculo. Pois é, então eu vou tentar explicar para vocês a ideia da fórmula de Taylor. Infelizmente, ou felizmente, vocês não vão estudar isso. Por quê? Porque o pessoal da matemática, pelo menos o pessoal da matemática, eles não, algumas pessoas da matemática, não todo mundo, algumas pessoas da matemática não têm noção o quão é importante certos assuntos. Então, vou dar exemplo para você. Você acha que limite é importante, senhores? Limites? Tem professor que gasta quase 40% do curso ensinando limite. No curso de cálculo 1. Quase 40%. Digo porque eu já vi, gente, professor. 40% do curso de limite. Por quê? Porque é um assunto interessante, tem lá as definições, estudo em análise, aquele negócio todo. Aí depois vem para a derivada. Aí quando estuda a derivada, aí ensina a derivada, regra de derivação, ensina a fazer umas derivadas, regra da cadeia, aquele negócio todo. Aí vai em máximos e mínimos, que é uma aplicação interessante, ensina também, blá, blá, blá. Pronto, terminou. Aí vai para integral. Integral. Aí vai, técnica de integração, aquele negócio todo. Isso é um curso clássico. Aqui dentro de derivada, tem uma aplicação muito importante, que eu diria muito mais importante do que perder tempo com limite. Você ensina limite com um único objetivo, para você aprender o que é derivada, só isso. Então, eu não acho vantajoso gastar muito tempo com limite. É importante ensinar as regras, aquele negócio todo, mas muito tempo não. Eu diminui um pouco do tempo e ensinava fórmula de Taylor aqui. Por quê, professor? O que é fórmula de Taylor? Para que serve fórmula de Taylor? Fórmula de Taylor é uma fórmula, é uma maneira de você aproximar funções. Mas, professor, como assim aproximar funções? Eu tenho aqui uma função qualquer. E elevado a x. Não, uma função qualquer. F de x. Aí essa função é bem complicada. E eu não sei como é a cara dela. Eu quero encontrar um polinômio. Por que eu quero um polinômio? Alguém sabe dizer por que polinômio é tão importante? Alguém sabe dizer? Por que a gente estuda polinômio, senhores? Por que polinômio é tão importante? Porque a gente consegue informações da função, não? Porque polinômio é uma função derivável, suave, contínua. Ela é muito... Então, imagine se eu conseguisse. Está vendo essa função vermelha aqui? Nessa vizinhança desse número aqui, da vizinhança desse número aqui, x0, essa função vermelha é muito parecida com a função preta, não é não? É. Será que eu consigo fazer uma forma matemática de pegar uma função p aqui, vou chamar a função p, uma função p de x, e essa função p de x aqui ser muito parecida, próxima, não igual, mas bem parecida com a minha função f de x numa vizinhança de x0? Será que eu consigo isso? A resposta é sim.
A forma de fazer isso é aproximando isso aqui usando derivadas. Por que derivada, professor? Porque, por exemplo, se eu pegasse uma função aqui e quisesse uma aproximação mais simples de uma função aqui, eu vou pegar outra cor aqui, eu usava a reta. Se você olhar bem a reta, numa vizinhança de x0, essa reta aqui, ela é muito parecida com a função aqui, bem pertinho aqui, né? Não, bem pertinho aqui, é quase igual à função, né? Não? Sim. Isso é a derivada, que é a reta tangente. E a derivada segunda? Aí já seria, a gente encontra um polinômio, depende da função, que já encurva um pouquinho, que já precisa da derivada segunda. E depois, aí se eu usar a derivada terceira, eu já consigo encontrar um polinômio mais próximo. E assim vai indo. Quanto maior o grau do polinômio, melhor. Aí você deve estar dizendo, mas professor, eu não sei nem o que é derivada, porque eu não paguei cálculo 1. Então, a derivada de uma função f' de x é exatamente o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. É esse limite aqui. É uma taxa de variação média, é o limite da taxa de variação da função. Então, isso aqui é a nossa derivada. Intuitivamente, a nossa derivada é a inclinação da reta tangente. Então, por exemplo, se eu pegar essa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado, e for jogar esse limite, a gente vai descobrir que a derivada de f de x vai ser 2x. E a derivada de seno de x? A derivada de seno de x é cosseno de x. Certo? E assim vai indo. Cada função tem sua derivada. Aqui é uma função derivada, né? Lógico, eu posso calcular a derivada no ponto, mas aqui é genericamente um x. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu posso pegar qualquer função, seja ela, por exemplo, e elevado a x. E elevado a x. E eu quiser encontrar um polinômio de Taylor, eu uso essa fórmula aqui, ó. P de x é igual a, numa vizinhança de x igual a 0, por exemplo. Eu quero encontrar um polinômio próximo da função exponencial de x numa vizinhança de 0 ou vizinhança de 1. Você diz o x que eu quero encontrar, o x0. Então vai ficar assim, eu vou botar aqui x0, só para vocês entenderem. x0 qualquer. Aí vai ficar assim, vai ser o f de x0 mais derivada no ponto x0 vezes x menos x0 mais derivada segunda no ponto x0 vezes x menos x0 sobre 2 fatorial, ou caneta, mesa digitalizadora rim tá torta, sobre 2 fatorial, mais derivada terceira no ponto x0 vezes x menos x0 sobre 3 fatorial, e assim vai. E assim eu continuo indefinidamente. Lógico que vai ter uma hora que é melhor você parar. A gente pode parar até a derivada primeira, até a derivada segunda, até a derivada terceira, e vai ter um errozinho aqui que a gente supõe que é desprezível. Falou o quê? Marcel. Não, era só para ver o negócio, deu certo já. Então, isso aqui é um polinômio. Por quê? Porque isso aqui vai ser um número, isso aqui vai ser um número, e aqui é x. x0 é um número. Então vai ficar um polinômio que depende de x. Então, por exemplo, quem vai ser o polinômio de Taylor de e elevado a x? Ó, f de x igual a e elevado a x. Então vai ser assim, o polinômio de x vai ser... Vamos colocar x igual a 0, para ficar numa vizinhança de x igual a 0. Então vai ser o f de x, o f de 0 mais o f' de 0 vezes x menos 0 mais o f duas linhas de 0 vezes x menos 0 x menos 0 ao quadrado sobre 2 fatorial, mais, eu esqueci de botar elevado a n ali, viu? Mais o f3' de 0, derivada terceira de 0 vezes x menos 0 ao cubo sobre 3 fatorial, mais derivada quarta de 0 vezes x menos 0 a quarta sobre 4 fatorial, e assim vai, não termina nunca. Isso é uma série. Quanto maior os termos, maior a aproximação da minha função numa vizinhança de x0. Então,
Por que isso? Porque agora eu vou calcular. Quem é o f de x? F de x não é elevado a zero? É elevado a x? O f de zero é elevado a zero. E quem é elevado a zero? Hein, senhores? E elevado a zero é quem? 1. Quem é a derivada de e elevado a x? Alguém sabe dizer quem é a derivada de e elevado a x? É o próprio e elevado a x, né? Perfeito. A derivada de e elevado a x é o próprio elevado a x. Então, aqui vai dar tudo e elevado a x. Elevado a zero, x, substituindo x por zero, vai dar 1. Então, vai dar tudo 1. Então, no fim das contas, vai ficar tudo que está aqui dentro do parêntese é x menos zero, é x. Vai ficar x, x ao quadrado, x ao cubo e assim vai. Então, vai dar 1 mais x mais x2 sobre 2 fatorial, mais x3 sobre 3 fatorial, mais x4 sobre 4 fatorial, mais, e assim vai. Não termina nunca. Essa é uma série de Taylor. Lógico, eu posso parar, eu posso truncar até um iésimo valor e colocar aqui um valor que eu quero, até a ordem que eu quero. Eu quero até a 10ª ordem. Então, ficará x elevado a 10 sobre 10 fatorial. Isso aqui é um polinômio. Concorda que isso aqui é um polinômio? Para x igual a 1 é 1. Para 2 termos, é 1 mais x. Para 3 termos, 1 mais x2 sobre 2. Mas com 3 termos, soma x3 sobre 3 fatorial, que é 6. Mais 4 termos, x4 sobre 4 fatorial, e assim vai. Então, vocês entenderam o que é um polinômio de Taylor? Ou não? Está claro que isso é um polinômio? Então, a função é elevada Mas, assim, Diga. entendeu? Não entendi não, porque eu já estou muito cansado, mas... Vocês tiveram Bora aula de aí. quê? Eu tiveram aula hoje, foi? Como sempre. Ah, tá. As aulas de vocês começam que horas? 4h50. Eita, bichinho. Mas a minha começa de aula de 1 hora, porque eu estou fazendo autoescola. Ah, tá. Tá fodido você. As aulas iniciais é chato, mas assim mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês como seria isso aqui. Por exemplo, sem resolver o ALI. Eu vou fazer o gráfico dessa função. Tem um exercício que eu ia colocar na prova e não coloquei. Deixa eu ver se eu coloquei, só para ver se eu coloquei, só para sacanear vocês. Deixa eu ver se eu coloquei elevado a x, fórmula de Taylor. Ah, não coloquei não, vocês são bons demais. Não coloquei fórmula de Taylor nessa prova não. Foi na outra prova que eu coloquei fórmula de Taylor, mas estava tão fácil. Vou mostrar a vocês aqui como seria o gráfico disso aqui. Ó. Vou mostrar aqui. A primeira função f é igual... f igual exponencial de x. Exponencial de x. A segunda função, vou chamar de f1, é uma aproximação. A função 1. A segunda função, f2, é a função 1 mais x. É primeiro polinômio. Terceira função, f3, é quem? 1 mais x mais x2. Opa, cadê o x, Marcos? São doidos. x2 dividido por 2. Que é 2 fatorial, que é 2. Certo? Quem é o f4? F4, eu estou fazendo várias funções, vários termos da fórmula de Taylor. Vou fazer o gráfico só para mostrar a vocês. 1 mais x ao quadrado sobre 2, né? Mais x3 sobre 3 fatorial, que é 6. Pronto, agora vamos fazer aqui um F5, só até o F5 mesmo. Ficar muito cansativo. F5 é 1 mais x mais x2 sobre 2. Se vocês não estiverem entendendo, pergunta. Estou só fazendo cada uma das funções, eu vou fazer o gráfico, só para mostrar a vocês. E induzir, para mostrar x elevado a 2. Por que eu estou fazendo isso? Ah, tem mais x, né? Mais x, mais. Aí, mais x3 dividido por 3, mais x4. E aqui tem um F3. 1, 2, sim, porque são 3 termos, tá certo. O F5 é o x4 Sobre 24. Sobre 4 fatorial, que é 24, é? Qualquer coisa eu botava factorial de 4 aqui, não tinha problema não. Se eu rodar isso aqui, ele vai dar erro, né? Se eu fazer, porque basicamente eu não sei quem é x. Então eu vou definir x aqui, ó. Professor, a lei é x ao cubo sobre 6, né? Sim, que é 3 fatorial. Não é F5, não é No de F5. baixo.
Isso é realmente. Pronto. Que seria fatorial de 3, eu esqueci. Obrigado. Então, x vai de... Vamos pegar uma variação aqui. Vamos colocar de menos 1. X vai de menos 1 até 1, por exemplo. Eu quero uma vizinhança de 0, mas eu poderia colocar menos 10 a 10, se quiser, viu? E vou colocar um incrementozinho aqui pequenininho, 0,01. Então, x é esse valor, de menos 1 a 1. Eu poderia estar de menos 10 a 10, tanto faz. Agora, quando eu fizer f exponencial de x, ele vai fazer todos esses vetores aqui. Aí eu vou plotar. Como é que eu ploto, professor? Eu boto aqui plot. Aí eu coloco aqui o x, né, que é o vetor x. E vou colocar a minha primeira função, que é o f. Depois eu posso colocar um tipo de cor diferente. Depois a gente vê isso, certo? Eu posso colocar aqui uma cor diferente. Depois eu posso colocar isso. Agora eu quero plotar as outras funções. Eu boto aqui o hold on. Professor, não estou entendendo o que você está fazendo, não. Eu ensinei o que era como fazia isso nas aulas. Tem um vídeo ensinando a fazer vários gráficos juntos. Aí eu vou botar o mesmo plot aqui, ó, dentro do hold on, para fazer vários plots juntos. Aqui eu vou chamar F1. F2, F3, vai ficar tudo mesma cor, mas eu posso F4. Eu vou fechar isso aqui, tá? Hold off. E o F5? Tem F5? Tem. 2F, eu não lembro se é com um F ou 2F, não, faz tanto tempo. Ah, tem o F5. Esse F existe? Sei, bicho. Tá só assim. Se der algum erro, eu repito. É, com 2F ali. Mas eu tô falando do primeiro plot que você fez. Se o Tem, F é a minha existe. função clássica, exponencial de x. Essa é a função e essas outras são aproximações da função. Então, vamos lá. Vamos rodar aqui. Vai ficar tudo igual, mas eu vou botar uma cor diferente depois. Se fosse o MATLAB, ele automaticamente botava cores diferentes. Mas o Octave, né? Paciência. Tudo para pobre é mais difícil. Deixa eu ver se deu algum erro aqui. Ah, já sei qual foi. Sou muito burro, né, bicho? Vocês nem me avisam. O senhor é burro, imagine eu, professor. Ó, aqui, ó. Quando tiver, já que x é um vetor, eu tenho que colocar o pontinho aqui, senão dá erro, esqueceram? Se não botar o pontinho, se lasca. Eu estou mexendo com vetor, não estou mexendo com... Pronto, agora deixa eu ver se está tudo certo. Exponencial de x, tá. Bom. Vamos ver. Espero que esse off aí não dê erro. Parece que deu erro. Deixa eu ver aqui, janela de comandos. Ah, não, deu erro não. Olha, eu falando mal do Octave, ele botou cor diferente, olha. Ó, eu só não sei quem é quem, né? Ó, esse tracejado aqui é a reta 1. X igual a 1, certo? X igual a 1. Por que x igual a 1? É a primeira entrada, 1, né? Fica. É. Aí depois ele começa com uma reta, que olha eu fiz essa reta aqui, ó. Aí eu acho que a função que eu tô querendo é essa azulzinha aqui, ó, azulzinha. Vamos colocar um nome para cá? Tem que estar uma legenda, né? Podia botar uma legenda aqui. Isso é a primeira questão da prova passada, era fazer esse gráfico, sabia? Então, se vocês... Eu vou tirar esse 1. Esse 1 aqui assim, só está atrapalhando esse 1 aqui. Eu vou tirar o F, o F1 aqui. Esse 1 aqui só está frescando. E eu vou colocar aqui umas cores diferentes, só para ver se ele coloca aqui. Eu vou botar aqui um eu vou botar vermelho. O outro eu vou colocar... Green. Verde, né? Green. O outro eu vou colocar... Sei lá, nem lembro mais. Yellow. Y deve ser. O outro eu vou colocar aqui... B de brown. Black. O black é W, né? Black... B é blue. B é marrom, não? B é azul. Então, B pronto. é blue. Pronto. E esse aqui eu vou deixar sem nada que vai ficar preto. Vai ficar o azul, né? E o preto é qual? É W. É W, é? Nada a ver, preto, W. Tem certeza, bicho? É, pô. É black, né? Não, tá bom, vamos lá. De qualquer forma, o default é o azul. Vamos rodar aqui. Essa viadagemzinha. Pronto. Então, aqui eu estou vendo aqui cada uma das cores. O azul é a exponencial, tá vendo? O azul é a exponencial. Deixa eu olhar aqui que eu não lembro mais nada, não. Não, mas não. O azul é o F5, não? O azul é exponencial, é o F. Ó. Não tem nada, é o F.
E o O lá F de eu não baixo, coloquei. que ficou o B, O de F blue. é preto. Ah, o preto é que é o W é preto mesmo? Nem tem preto aqui, bicho. Onde é que tem preto aqui? O W é o azul, não o Arthur. Bota o C de ciano. Em vez do B. Vou botar um C aqui, só para frescar. Pronto. Ciano é G. Não. Nunca me importei com essas coisas. MATLAB a gente faz. Vamos lá. Executar a seleção. Certo, vamos lá. Na verdade é K, professor Preto. K, né? Isso é black. Sabia que era uma coisa assim. O mesmo. W é branco. Tá bom. De qualquer forma, o vermelho é o red, é o F2. O F2 é quem? O Uma F2 X. é parábola, tá vendo? O F2 é uma X, é uma reta. Então é o vermelho, tá vendo? A reta é o vermelho, ó. Aí o F3, aí vai aumentando. Essas curvas aqui, se vocês olharem bem, todas elas são muito parecidas com a função CSA, né? O preto é o quê? K, é? Tá. Então, deixa eu botar aqui o preto aí para eu identificar o principal que eu tô querendo. Pronto. Então, se vocês olharem bem, não sei se dá para ver, o preto e o azul tá muito parecido, tá não? Ó. É. Ou seja, o vermelho é a reta, o verde eu acredito que é a parábola, o amarelo já é o terceiro grau e o quarto grau e está muito igual, ó, tá vendo? Eu consegui encontrar um polinômio que a menos de um epsilon, ou seja, tem um certo erro aqui, porque não é igual. Ele é muito parecido com o exponencial. Bem, professor, isso serve para quê? Vocês podiam perguntar para mim, né? Isso serve para quê, senhores? Sabe para que serve isso aqui? Eu estou aproximando. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular a exponencial de 1, eu calcularia o f de 1. E se eu quisesse calcular o f2 de 1, o f5 de 1? Vamos calcular aqui, eu vou mostrar aqui. Ó. Vou fazer um teste aqui. Ó. Quem é o f de 3, por exemplo? Quem é o f de 3? 1. O 3 tem sentido, coloquei de menos 1 a 1, né, É o senhor? F5, né, que você vai usar. Não, vou botar os dois. O f de 0. Quem é o f de 0? O f de 0 é exponencial de... Porra, bicho. Ah, eu já sei, porque a minha função não tem o zero, tá vendo? É tão quebradozinho que não tem o zero. Eu sou muito burro, né? Não burro não, porque a função em si é... Vamos colocar aqui... Não, tem o zero sim. Não tem o zero, porque a função f é exponencial do vetor lá. Agora, se eu quisesse calcular exponencial de zero, vamos lá. Pronto. Exponencial de zero vai dar um número. 1. Agora, vamos calcular o f5 de zero. Eu nem sei se esse termo, o zero está do domínio, né? Se não tiver no domínio, vai dar erro, senhores. Tá uma droga. Não sei como fazer isso. Eu vou colocar... É só deixar mais fininho. Tá aqui o fininho, entendeu? Pronto. Tá lá. Se não aguentar, que se tore. Pronto, rodei aqui. Agora vamos lá pro F5. Ixi, eu esqueci de botar ponto e vírgula. Isso é uma droga. Cadê? Que é isso, Márcio? Cadê o F ponto e vírgula, ponto e vírgula? Por que tá aparecendo esse ponto de coisa aqui, Hugo? Vai parar nunca, não? Isso é uma droga, bicho. Onde é que tem um ponto e vírgula que faltou colocar aqui, Hugo? Aqui, faltou essa droga aqui, bicho. Olha, vai para Ctrl C. Tá dentro, eu quero lá saber de ficar o dia todo rodando aqui. Até o PC explodir. Eu vou fazer isso aqui. Vamos lá, executar. Pronto, tá executando, ó, já foi. Com ponto e vírgula é automático, tá vendo? Agora eu vou calcular o f de 0. Se não tiver o 0, eu sou muito azar, né? Botei bem fininho. F de 0. Porra, bicho. Puta merda. F de 1. Meu Deus, essa gravação. Pronto, F de 1, 0,36, certo? Agora o F5, rapaz, tá, é bom, não disse nenhum palavrão ainda. F5 de 1. Tem que ser quanto o F5 de 1? Já que pelo gráfico está muito parecido. Aproximadamente isso aí. Ó, tá vendo? Eu acabei de aproximar a função exponencial por um polinômio. Isso aí é uma aproximação. Eu consigo fazer isso, senhores, sabe com o quê? Com superfícies, polinômio, coisas... como é que eu posso dizer assim? Como assim superfície? Com a pele. Como assim? Como assim a pele, professor? Tem uma piada que eu contava antigamente, que eu dizia assim, ó, eu tinha seus
19 anos, 18, 19 anos, não tinha namorado, nunca tinha Era um namorado. brotinho ainda. Era, virgão. Aí eu dizia assim, eu comecei a dar aula com 17 anos. Aí eu chegava na sala de aula e começava a falar essas doidices, os alunos achavam o máximo. Mas eu chegava assim, eu falava que tudo era matemática, aquela conversa de aluno que está começando a dar aula, enrolando os alunos. Aí eu dizia assim, eu posso pegar um corpo de uma pessoa e matematizar. Como assim, matematizar? Eu posso aproximar uma parte do corpo da pessoa, por exemplo, o braço ou uma mão, e encontrar uma equação f de x, uma função f, uma função não, na verdade que a mão não é uma função, uma superfície S, que quando eu plotasse, dava exatamente a minha mão. Aí você deve dizer, como é que eu faço um negócio desse, pelo amor de Deus? É possível, senhor, fazer um negócio desse? Dá um trabalho danado, mas é Faz possível. um ajuste aí, fuderoso aí de curva, né? Então, teoricamente, a pele da gente, eu posso imaginar como sendo uma superfície aqui, uma função, uma superfície, um pedaço da pele. Eu posso imaginar como sendo uma função. Então, senhores, é possível, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma aplicação. Um colega meu fez um mestrado, o mestrado foi dele, mestrado sem futuro. Ele passou bem uns 2 anos tentando fazer esse negócio aí, quase 2 anos fazendo negócio. Em 10 minutos eu fiz para ele. É por isso que é importante saber matemática. Ele pegou uma região da geofísica e pegou várias medições aqui, várias medições. Cada medição dessa, ele tinha literalmente um valor como é que chama aquele negócio debaixo d'água? Um rio dentro d'água, rio debaixo do chão, como é que chama? Afluente? Subterrâneo. Não sei, é uma coisa subterrânea, mas como é que se chama? Aquele rio que tem dentro d'água, dentro do solo. Freático. O lençol freático. O trabalho dele era estimar o tamanho do lençol freático. Então, ele tinha essa medição aqui, aí aqui ele tinha um tamanho aqui. Cada medição dessa, ele tinha um tamanho do lençol freático. Tamanho 1 metro. Ele consegue fazer isso usando inversão. Então, cada uma dessas... Eu estou falando aqui de uma região gigantesca do Rio Grande do Norte. Então, ele tinha esses dados. Mas ele não tinha vários lá, só tinha algumas medições, tipo umas 10 medições. Aí ele fala, e agora? Como é que eu faço? Eu falo, é fácil. Você basicamente encontra um polinômio, olha aí que tá, um polinômio que ajusta esses dados. Como assim ajustar, Márcio? Um polinômio, literalmente, ele vai encontrar, vou pegar outra cor aqui, ó. Encontrar um polinômio e o outro polinômio aqui embaixo. Aí, com isso, ele tem uma estimativa grosseira do lençol freático debaixo do solo. Ele fez isso. Que, na verdade, ele não sabia fazer isso. Aí eu falo, uma coisa mais fácil, eu abri o MATLAB na frente dele, fiz em 10 minutos. Certo? Mas eu aproximei usando um polinômio. Por quê? No fim das contas, senhores, o que está aqui, se a gente fosse analisar a realidade, aqui será uma coisa muito mais complicada mesmo, debaixo do solo. Não é não? Aí a gente aproxima com uma coisa suave, aceitável e pronto. Então, esse foi o mestrado do cara. Para mim, mestrado muito sem futuro. Mas foi o mestrado do cara. Um trabalho interessante e tal, mas computacionalmente viável. Então, é possível sim eu encontrar um polinômio que aproxime uma superfície. Por exemplo, a palma da sua mão. Então, é isso que eu estava querendo dizer a vocês. E, professor, e se eu tiver uma função bem complicada, eu consigo usar uma fórmula de Taylor para aproximar essa superfície complicada? Sim. É desse jeito que a gente encontra pontos de máximo e mínimo de funções mais complicadas. Certo? Quem é meus alunos de ciência científica, que nem Arthur, sabe que eu faço isso direto, a gente estuda essas coisas direto. Essas coisas são triviais para quem faz problemas de otimização. Certo? Mas vou voltar aqui nossa aula, que já está fugindo do escopo do nosso objetivo de aula. Vamos resolver aqui o problema da fórmula de Taylor. Então, aqui, ó. A função e elevado a x pode ser representada pela série de Taylor e elevado a x igual a somatório de x elevado a n sobre n fatorial. É exatamente isso aqui, ó. E elevado a x é igual a 1, que é n igual a 0. Quando n for igual a 0, vai ficar x elevado a 0 sobre 0 fatorial. X elevado a 0 é 1. Mais. Aí pega aqui n igual a 1. N igual a 1 vai ficar quem? Vai ficar x elevado a 1 sobre 1 fatorial. Ou seja, x
Depois, x2 sobre 2 fatorial, mais x3 sobre 3 fatorial, mais x4 sobre 4 fatorial, mais, e assim vai. Será que eu consigo calcular isso usando o looping? Eu acho que nas aulas anteriores eu ensinei a vocês a calcular isso aqui usando a fórmula de soma, né? Eu defino essa função, calculo um vetor soma, calculo o vetor elevado a x e depois eu somo os termos. Forma Certo? recursiva, pode ser. Também. Mas aqui a gente vai usar usando o while. Então vamos ler aqui o que está escrito aqui. A função elevada a x pode ser representada pela série de Taylor E elevado a x igual a somatória de x elevado a n somando fatorial. Escreva um programa num arquivo script que determine E elevado a x usando a série de Taylor, a representação da série de Taylor. O programa calcula E elevado a x adicionando termos, os termos das séries e parando quando o valor absoluto do termo que foi adicionado, o último termo adicionado, for menor que 0,01. Ou seja, ele vai somando os valores, vai somando termos dessa série, e quando o termo for menor que o último termo for menor do que 0,01, ele para. Certo? Então, use o looping while, e também ele quer que limite o número de passos de 30, no máximo 30, porque às vezes você coloca um critério aqui de parada, sendo while, e ele não termina nunca, sabe? Aí demora muito, às vezes você bota um critério de número de iterações 30, por exemplo. Certo? Ou seja, até a 30ª, quando chegar na 30ª, no 30º termo, ele para, se não conseguir entrar pelo critério do erro. Ou seja, quando chegar no 30º etapa do termo que for adicionado, que se não for menor que 0,1, o programa para, mesmo assim, certo? E mostra uma mensagem que mais de 30 termos foram necessários, certo? Serão necessários. Então, use um programa para calcular E elevado a 2, E elevado a menos 4 e E elevado a 21. Eu fiz isso de outro jeito, não sei se vocês viram, quase agora. E elevado a 2, E elevado a menos 4, E elevado a 21. Aqui, pronto, é basicamente isso. Aqui já é a solução. Os primeiros termos da série de Taylor é isso aqui, ó. E elevado a x é igual a 1 mais x sobre x2 sobre 2 fatorial mais x3 sobre 3 fatorial e assim vai. O programa usa uma série que calcula a função mostrada no próximo texto. O programa pergunta ao usuário o valor de x, ou seja, você quer saber o valor de x que você quer aproximar. O primeiro termo, o primeiro termo AN, a gente define o enésimo termo, o primeiro termo, como sendo AN, já fixa o valor de AN. A gente fixa como sendo 1. E depois esse AN aqui vai ser a soma dos termos. Ele vai atualizando como sendo a soma dos termos. Porque a série, no fim das contas, é uma sequência. Vocês vão estudar isso em análise. Então, o segundo termo diante, o programa usa um looping while para calcular o enésimo termo da série e adiciona a soma. O programa também conta um número de termos n. A expressão condicional, quando for menor que 0,1, e o número de etapas n for menor que 30, então, isso significa que o 30º termo não foi menor que 0,1 e o looping para. Foi aquilo que eu disse a vocês, né? Se o critério de paradas do enésimo termo for menor que 0,1, quando chegar na etapa 30, ele para, assim mesmo. Então, isso aqui é o programa. X, input, ou seja, coloque o valor de X. Aí você define o X. Aí ele pergunta, digite X, aí você digita um valor. X igual a 1, X igual a 2, bota 1, 2, 3, automaticamente atualiza. Como fosse um scanner aqui, se fosse um Java, que seria tipo um scanner. Aí eu começo a contar. N igual a 1, o AN é igual a 1, que é o primeiro termo. Eu posso mudar isso aqui, claro. E aqui eu pego a soma. Eu estou pegando a soma do primeiro termo, a soma de um termo, que é 1. Depois eu atualizo esse AN e vou somando. Então, enquanto o valor absoluto de AN for maior que 0,01 e N for menor que 30, faça. Ou seja, é para fazer tudo que está aqui dentro enquanto o valor absoluto for maior que esse valor aqui, ele vai fazendo. Quando ele for menor, ele para. Ou então, quando acontecer do número de termos for menor que 30, também ele para. Tem que acontecer os dois ao mesmo tempo. Precisa que era um ou, viu? Eu colocaria um ou aqui se eu fosse fazer, sabe? Mas o programa pedir um i, então pronto, ele vai pedir os dois, né? Então vai parar sempre com n igual a 30 no fim das contas, né?
Sei não, viu? Programa sem futuro. Mas tudo bem. Aí tem aqui, ó, a n é igual a x elevado a n dividido por fatorial de n. Então, isso aqui ele vai calculando. Já tem o a1, a n igual a 1. Aí depois fica a n é igual a x elevado a n sobre fatorial de n. Aí, literalmente, ele atualiza esse AN aqui. Aí fica tipo, o AN atualiza para N igual a 1. N igual a 2. Aí depois atualiza a soma. S, a soma é fixa, aí é igual a N. S é igual a soma mais a N. Aí atualiza a soma. E depois atualiza o N. Sai daqui do A e pergunta de novo se satisfaz a condição. E vai atualizando o AN, a soma e o N. Vai atualizando a soma e o N. E assim ele vai fazendo. Quando isso aqui for satisfeita, essa condição aqui não for mais satisfeita, ele para. Aí eu vou ter a soma, que é a soma dos N termos, os 30 termos, no fim das contas. Eu vou ter o enésimo termo e vou ter N igual a N mais 1, que é as iterações. Aí ele bota aqui um if, ó. Se N for maior ou igual que 30, ó, mais que 30 termos são necessários, porque ele não chegou à convergência usando esse termo, não foi satisfeito. Caso contrário, coloca a expressão exponencial de f igual a f. Aí bota o x, que é o x que você definiu. Então, exponencial de x é igual o valor da soma, que é o s aqui. É o f print f. Se vocês olharem bem, teve uma aula que eu ensinei como fazer isso aqui. E também, depois disso, aparece na tela. O número de termos usados aí aparece o i, o termo n, que é um inteiro. Aí bota a porcentagem i, aqui é o n, que é onde ele parou. Onde ele para. Certo? A gente pode rodar isso aqui, se vocês quiserem. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Eu estou com preguiça de escrever, eu vou... Alguém perguntou alguma coisa? Se tem uma zoada? Ah, sim, Lívia. Certo. Contando aqui. A minha aula vai até que hora, senhores? Deixa eu abrir o livro aqui para copiar isso aqui, que eu estou com preguiça de copiar isso tudo. Até 8h40, professor. Uma avaliação... Sei lá, bicho. Sempre me atrapalho. Se for seguir o horário normal, assim, o horário que é estabelecido, Sim. é até 8h25, certo? Certo, então tá bom. Vamos seguir. Eu comecei no horário normal, então vamos terminar no horário normal. Até 8h40. Calma. É fácil. Vou botar aqui horário FRN. Ó. Teve um vídeo que eu falei sobre isso, bicho. Esses dois sites aqui tem que dar abraço a torcer, porque se não fosse por eles, estava lascado. Porque a UFRN podendo fazer uma coisa simples no Cigar, é uma novela para achar esse horário no Cigar. Aqui, ó, noturno, começa vai até o 8h25. Né? 8h25. Comecei de 8h45. 8h45 eu estava aqui, senhores. Mas no caso, pelo que a Renilma tinha falado, 6h45. até 8h45 mesmo, não? Não. Não, porque quando tem duas aulas de noite, a segunda aula começa de 8h30. Pessoal, Verdade. A aula de massa de essa aqui é a aula 8h30. oficial. Agora, o que acontece no séries? Acontece no séries quando é presencial. Eu tô chegando atrasado na aula dele, viu? Quando é presencial, esse horário aqui no séries, eles fazem umas mudanças, sabe? Parece que todos os professores aceitam algumas adaptações, pelo que Luiz uma vez disse para mim. Aí vocês que têm aula à noite sabem disso. Porque 10h15 é muito tarde para terminar a aula. Né? Assim, os carros saem de 10. Aí os alunos, os professores acabam aceitando, saem que antes de 10 horas. Tem uma coisa desse tipo aqui, todo mundo aceita. Aí no horário remoto, aí parece que aceitou voltar esse horário aqui. Mas quando chegar o presencial, vai ter adaptação, que vocês sabem mais do que eu. Eu dou aula à noite, né? Então não sei dizer. Sim, deixa eu pegar aqui o negócio para copiar. Ah, Márcio, cadê? Cadê lá? Onde é que tá isso, Márcio? Nem lembro da página. Tá aqui. A página é 197. Dá a ver, mas dá em cima. Pronto. Vamos ver se eu consigo copiar isso aqui. Ctrl C. Vamos lá. Editor. Vamos ver se tem algum erro aqui. Entrar com valor de X. Não. Digite X. N igual a 1, tá, certo.
Enquanto o valor absoluto de AN for maior ou igual que 0,01 e N for menor ou igual que 30, a N é igual a X, elevado fatorial, blá, blá, blá. Beleza. Vamos rodar isso aqui, ver se tem alguma coisa aqui. X, F, ó. Esse end aqui é do if, né? If, se isso acontecer, caso contrário, isso aqui. Beleza. Vamos rodar isso aqui, ver se tem algum erro. Espero que não tenha, porque às vezes tem uns erros, viu? Esses livros tem uns... Olhando assim, eu não vejo nenhum erro, não, mas... Janela de comandos. Digite X. Vamos colocar exponencial de 1. X igual a 1, certo? Opa! Ah. É o I, é? Cadê o I, Márcio? Tá certo, não é esse, deixa eu digitar de novo o I comercial. Vou botar um O mesmo. Cadê, Márcio? Eu vou colocar o O que é melhor. Pronto. Entro. Janela de comandos. Digite 1, X igual a 1. Mais que 30 termos são necessários. E cadê o valor? Cadê aqui se ele encontrou o valor aqui, S? Deixa eu pegar S aqui, quem é S? 12,71, tá vendo? Encontrou o valor. E elevado a 1 é 12,71. Só que não sei por que não tá legal, não tá aparecendo esse monte de... Deixa eu pegar aqui. O que tá errado que não tá aparecendo a imagem, o texto. Tem alguma coisa errada nesse programa aqui na saída. Deixa eu ver, Márcio, cadê? Editor. É só calça. Se F for maior, aparece só isso aqui, né? Eu tirava isso. Tirava esse else aqui. Professor, será que eu vou tirar esse if aqui, não, porque o if for maior que 30. Não, eu vou tirar isso aqui mesmo. Ah lá. Eu vou colocar logo isso aqui, pronto. E vou tirar esse daqui, pronto. X elevado a N, não. Certo, vamos rodar isso aqui. E vai aparecer na tela isso aqui, de qualquer jeito. Deixa eu ver se tem algum ponto e vírgula, blá, blá, blá. Será que esse símbolo aqui tá errado? Deixa eu só confirmar aqui. Tá certo. Ah, tá certo. Vamos rodar. Diga aí, pode falar. Não, eu ia perguntar se não era porque, tipo, o livro é pro MATLAB. 2. Tá não, mas o MATLAB o MATLAB e o Octave é a mesma coisa, bicho. Muda uns detalhezinhos. Então, isso. Exponencial de 2, 7,38, tá vendo? Aparece um monte de coisa aqui do Octave, né? Variável tempo. Bota aquele operador aí, pô. Porque aquele operador aí ele vai executar enquanto um daqueles for verdadeiro. Né? Sim, mas o OU também não vai fazer diferença, não, Arthur. Ou ele vai executar, por exemplo, se a primeira condição der falsa, ele vai continuar executando. Sim, agora, se você colocar o I, ele só vai executar se ambas foram verdadeiras, entendeu? De qualquer forma, nesse caso, ele parou. Eu só executar. Digite 1, vou colocar elevado a 3, pronto. Elevado a 3, exponencial de 3, vírgula aí. O número de termos foi 15. Com 15 termos, ele encontrou o valor, aproximadamente 20. Então, ele chegou. Agora, esse erro aqui do Octave, não sei o que foi, é uma função lá que está dando um errozinho com esse operador I. Será que o operador I no Octave é diferente? É esse mesmo, só que é porque acho que os números são muito pequenos, né? Você está mexendo com números pequenos, 0,00. Mas, de qualquer forma, eu encontrei uma aproximação. Exponencial de 3 é aproximadamente 20, isso aqui. Isso aqui é a soma dos 15 primeiros termos da série de Taylor, tá vendo? Ele somou o primeiro termo para 1 igual a 2, até 15. Quando chegou 15, no 15 termo, ele parou. Então, tá bom. O código está funcionando. Tá certo? Já terminou minha aula. De qualquer forma, ele salvou isso aqui como sendo a função expoc(x) e chama a função expoc(x), aí sempre pergunta, ó, x igual a 2, a exponencial do dígito, o termo usado foi 12. X igual a menos 4, exponencial de menos 4, o número de termos é 18, e assim vai. Certo? Ele calculou cada um dos valores, exponencial de 2, exponencial de menos 4 e exponencial de 21. Exponencial de 21 precisou de 30 termos, ó. E assim vai. Certo, senhores? Tá bom. No fim das contas, é isso. A ideia principal é essa daqui. Com isso aqui, você consegue fazer boa parte dos problemas. Eu vou pegar na aula passada, vou resolver alguns exercícios que estão aqui. Certo?
Tem uns exercícios interessantes. Se vocês olharem aqui, o lista de exercícios tem aqui, se olhar bem aqui, eu já peguei logo de cara esses exercícios aqui, ó, já é da prova, essa daqui já é da prova. Já dá para fazer as questões da prova. Essa aqui já é da prova. Dá para fazer da prova. Eu não sei se eu botei essa do seno aqui é da prova. Próxima aula eu vou fazer mais questões, tá bom? Do exercício. Para vai ficar uma coisa mais fixa. Aqui tem que exercitar, senhores. Essa segunda avaliação de vocês eu botei. Vocês foram fazer raiva, eu botei uma prova bem pesada para vocês, viu? E que raiva foi que fizeram, senhor? Não apareceu ninguém mais na minha aula. Então, não apareceu ninguém é porque tá todo mundo sabendo. É bom baixar uma notinha, com essa provinha aqui, baixar um pouco a nota e ajuda um pouco a vocês a se ligarem. Eu vou interromper a gravação.